Gustavo João Pedro. Olá. Eu sou o Roberval Teixeira Silva, e estou falando aqui de Macau, na China. Na verdade, eu cheguei aqui já faz bastante tempo, eu fiz agora 21 anos, cheguei aqui em 2005 para fazer uma pesquisa sobre ensino de português para estudantes da Ásia. Eu trabalhava na PUC do Rio, né, nessa área. Eu trabalho na área da interação, né, da sociolinguística interacional, e parte do meu trabalho era ensinar português para estudantes, né, de outras universidades. A gente tinha vários intercâmbios, e uma das questões que a gente tinha na cabeça e que dava um pequeno nó era sobre os alunos, especialmente os japoneses e coreanos, né, que tinham uma prática de sala de aula assim, muito diferente do que a gente está acostumado, porque na aula a gente tinha pessoas de todos os cantos, né, da Europa, da América do Sul, da América do Norte. Então, a dinâmica de sala de aula era uma dinâmica bastante movimentada, né, bastante vívida. E no meio dessas culturas todas, a gente tinha dificuldade de estimular, né, a fala, né, de alguns alunos da Ásia. Essa era a impressão primeira. E então eu resolvi vir para Macau fazer uma pesquisa sobre a minha área é de sujeito, língua, interação. Então eu queria trabalhar um pouco, pesquisar um pouco sobre, né, as culturas asiáticas, e vim para cá um pouco com essa perspectiva. Mas assim que eu cheguei, a recepção que eu tive foi tão fenomenal, tão fantástica, os alunos foram tão afetivos, que eu pensei duas vezes. Obviamente, eu estava numa fase de vida em que eu tinha acabado o meu doutoramento. Na verdade, depositei minha tese de doutorado às 5 da tarde e peguei um voo para Macau às 10 da noite. Então eu saí desse caos que vocês conhecem bem, do que é fazer um doutoramento trabalhando, e vim para Macau. Como terminei uma fase no Brasil, voei para cá, e o ritmo de trabalho também era bastante outro, né? Eu trabalhava na PUC do Rio, na FGV online, além de fazer o doutoramento. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com 3 turmas, então eu estava 9 horas de aula por semana, e uma comunidade extremamente afetiva, né? Não só os professores, que me receberam muito bem, mas especialmente os alunos chineses, né, que formaram a minha primeira turma. Então, na verdade, mais pela questão da afetividade, eu decidi que eu queria ficar aqui. É uma escolha bastante fácil, porque começa do lado pessoal, profissional pessoal, que é se sentir benquisto, né, se sentir acolhido. E ao lado segundo, né, a universidade estava, né, se constituindo como uma universidade internacional e de ponta, então a gente tinha muito incentivo para pesquisa, muito espaço para fazer pesquisa. Ou seja, eram duas perfeitas condições para alguém fazer essa escolha, né? Pelo lado afetivo e profissional de sala de aula, era ótimo, né? Era um ambiente muito rico e muito acolhedor, e por outro lado, o espaço da pesquisa, o espaço do profissional de pesquisa, era altamente motivador também. Então foram dois pontos que me fizeram ficar aqui. E obviamente, né, tem a questão da curiosidade, né, de conhecer outras culturas, de conhecer outros espaços, e eu sempre gostei muito da ideia de ser explicitamente estrangeiro. A gente é um pouco estrangeiro em todo lugar que a gente vai. A gente precisa reaprender os sinais, né? A semiose de cada canto, de cada espaço. Mas aqui é um aprendizado um pouco, digamos, mais radical.
é um pouco mais radical em função do fato de a língua ser bastante diferente. As línguas, né? Aqui são muitas línguas. A gente sai de um Brasil que, em geral, fala poucas línguas das nossas comunidades, né? A gente sabe que há muitas línguas no Brasil, mas são muito isoladas, a gente tem um contato muito pequeno com todas elas, a não ser que você se desloque e faça escolhas específicas, a gente acaba não tendo muito contato, mas aqui não, aqui você sai da sua casa, encontra o senhor da portaria que fala uma língua, atravessa a rua, encontra o vizinho que fala outra, e vai para a universidade, encontra os colegas que falam ainda outras, e vai conhecer pessoas, então é uma pluralidade de línguas e uma sensação de, digamos, de flutuação desse multilinguismo que me apetecia muito. A minha língua portuguesa também é cheia de traços do português agora, né, dos meus colegas, do português de Moçambique, do português de Angola, do português de Portugal. Isso não estranhem, né? Obviamente a gente está na vida, a gente está na vida para se contaminar, né? Se misturar, né? Aquela questão da mestiçagem linguística e cultural que a gente vive, né? Se a gente se permite também, né? Então tudo isso me fez vir para cá, estar aqui e escolher ficar em Macau. Acho que eu fiz um resuminho Tá perfeito, eficiente. perfeito. Professor, eu queria aproveitar esse gancho que o professor deu sobre essa riqueza cultural e diversidade de línguas para já puxar a primeira pergunta, que é sobre o contexto sobre as políticas linguísticas de Macau. O senhor recorre ao conceito de modernidade líquida de Bauman para descrever um território marcado por intensos fluxos migratórios, mobilidade social e crescente superdiversidade linguística. Eu queria saber como que o senhor enxerga essa tensão entre a fluidez característica da contemporaneidade e a necessidade de um planejamento linguístico. Queria saber um pouquinho dessa questão sobre o professor. O que o professor tem a dizer sobre isso? Uhum. Eu trabalho como eu falei, com a sociolinguística internacional e é Uhum. um campo de pesquisa interdisciplinar é, qualitativo, né? Eu faço trabalhos, estudos qualitativos, por isso eu trabalho com pequenas comunidades, né? Com a comunidade de sala de aula, com a comunidade familiar. Então, quando a gente pensa em política, a gente pensa, né, numa prática, uma ação social bastante ampla que interfere na vida de muitos, né? E, por outro lado, né, pensando nessa questão da política, por outro lado, como eu falei, eu trabalho, né, com essa visão, digamos, micro, que observa, na verdade, como essas políticas amplas, essas políticas para todos, como é que elas atuam, na verdade, nas interações, né? Porque essas políticas todas, né, digamos, às vezes, dependendo do contexto, às vezes imposta por um Estado, às vezes construída, né, junto com diferentes sujeitos, diferentes associações, comunidades, seja de uma forma ou de outra, a ideia é que essas políticas têm um impacto macro importante social. Entretanto, essas políticas todas, elas só se constituem de verdade nas microinterações, né? Porque nas microinterações é que a gente sustenta essas políticas ou, né, trabalha e modifica essas políticas. Então, é no espaço micro que a gente, né, pode, digamos, potencializar essas ideias macro. Então, a grande questão da política, primeiramente, a política é para todos, né? E quando você fala política para todos, você está falando de um todo que é muito plural, né? É um todo muito multifacetado, é um todo muito cheio de micros. E daí é sempre uma questão delicada, porque pensar política pode ser um processo de apagamento, né, dessas diferenças e um ignorar dessas diferenças, o que é um grande problema. Então, quando a gente pensa na questão, né, do Bauman, da liquidez, liquidez não é uma boa palavra, né, do estado líquido das sociedades, das culturas, a gente está falando desse espaço micro que atua, né, transformando o espaço social. Né? É aquela velha história, né? Cada prática social, cada ação que a gente estabelece nos espaços micros de interação, uma vez repetidos e repetidos, eles vão se tornando macro.
E, ao mesmo tempo, esses espaços macro, eles costumam ser bastante essencializados, né? Então, a gente pensando numa sociedade, digamos, vamos pensar geograficamente falando, vamos pensar, por exemplo, no Brasil, né? Você pensa no Brasil de uma maneira, se você pensa de uma maneira macro, essencializada, você pensa num Brasil sólido, né? Um Brasil que tem uma cara, um formato, um jeito de ser, aquela velha história dos estereótipos, né? E quando você chega de perto e olha os espaços micro, você vê que há muita diversidade. Então, essa questão dos espaços líquidos é uma questão fundamental para, digamos, alimentar as práticas políticas, digamos, globais, que é no sentido de não ignorar, né? Não ignorar essas diversidades todas. Bom, de qualquer forma, essa questão é bastante central para mim, né, nos trabalhos que eu faço, né, porque eu trabalho com essa ideia de visibilizar as diferenças para se constituir, né, para a gente construir políticas que não sejam essencializadoras, né, que tenham espaço para diálogos, espaços para convivência, para respiração. Mas Macau, de fato, é um território que a gente pode dizer que é um território, né, com muito fluxo. Opa, eu caí ou alguém caiu? Sumiu uma foto. Acho que o João teve um problema de conexão, mas ele já volta aí. Se o senhor quiser continuar, tudo bem. Posso continuar, né? Com então, Macau realmente é esse espaço, né, é um território construído com muita migração, né? Que, por exemplo, se você pensa em migração temporária, a gente tem 30, 40 milhões de pessoas que visitam Macau na perspectiva do turismo. É algo que a gente nem imagina no Brasil, por exemplo. O Brasil é enorme, a gente não tem 40 milhões de visitantes por ano como Macau tem. E eu não sei se vocês têm essa ideia, mas Macau tem só 33, 34 quilômetros quadrados. É um espaço bastante reduzido, com mais ou menos 650, 700 mil pessoas que habitam. Então, é um lugar, primeiro, né, é um lugar pequeno, habitado por muitas comunidades. A gente tem a comunidade, vamos dizer assim, que é a comunidade autóctone, que são os chineses de Macau, que, em geral, são migrantes da China continental, porque Macau era um espaço de pesca. Então, a comunidade pesqueira era pequena, mas conforme a história foi se constituindo, foi constituindo Macau, Macau se tornou, né, durante um grande tempo, um espaço muito importante de negócios aqui entre Ocidente e Oriente, e isso atraiu muita gente. Vai sair um texto agora que é o handbook de língua portuguesa, em que eu falo sobre essas questões, né, do português de Macau e dessas levas de pessoas, né, que constituem esse território. Então, muitas pessoas vieram e foram e continuam vindo e indo em função dessa constituição de Macau como um espaço econômico de comércio muito importante aqui na Ásia. Então, essa migração toda, não só essa migração mais imediata, que é a do turismo, mas a migração de pessoas, de trabalhadores, né, aqui é algo extremamente significativo. E por conta disso também, digamos, a faceta de Macau, ela vai sempre se modificando. Pensando nesses 20 anos em que eu estou aqui, eu diria que, por exemplo, vamos falar de migrações e de línguas, eu diria que o cantonês, que era uma língua, digamos, majoritária no espaço, passou a dar muito, muito mais espaço para o mandarim e também, né, obviamente, para o inglês. O inglês é uma língua internacional. A gente tem aqui ao lado Hong Kong, que tem exerce uma grande influência sobre Macau, influência econômica e cultural, e que fala, né, é um espaço que fala inglês. Então, essas línguas todas vão se constituindo em Macau em função muito dessas migrações todas, né? Daí
as línguas chegam com as pessoas, né? As pessoas, as comunidades. Então a gente tem nesses 20 anos uma chegada de pessoas e comunidades de muitos outros espaços, né? Então a gente tem aqui em Macau, né, além das línguas óbvias, né, que é o cantonês, o mandarim, a gente tem o português, que tem um espaço, um lugar específico, acho que vocês vão me perguntar alguma coisa sobre isso, depois a gente fala. O inglês e outras línguas, né, as línguas asiáticas. Né? Você tem aqui uma das maiores comunidades, depois dos chineses, são os filipinos, por exemplo. Né? Então é uma língua muito presente. A gente tem a língua e a cultura filipina aqui muito significativa, assim como a vietnamita, a indonésia, a cultura da Malásia, as pessoas do Nepal. Então, há pessoas, né, chegando de todos os lugares, né, da Austrália, da, da, da Europa, né, com um pouco menos de intensidade, e, obviamente, dos países e regiões de língua portuguesa. Não é? Mas, assim, pensando em termos de política linguística, voltando um pouquinho, né, esse planejamento, né, esse processo de planejar e fazer política linguística tem que ter lá um espaço de ancoragem, ele tem que parar em algum canto, ele tem que ter algum norte. Né? Essa multiplicidade de línguas e de micro-interações, né, não dá sustância, digamos, suficiente para que se crie, digamos, uma política estável. Uma política estável, entretanto, precisa ter lá uma ancoragem, uma estabilidade institucional, senão vira um grande caos. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa também, né, ser flexível, ser porosa, ser líquida também, no sentido de acompanhar essas transformações que a cidade vai vivendo. Então, acho que é preciso de uma espécie de um hibridismo, né? A política para a maioria, considerando essas diversidades todas, e, ao mesmo tempo, um constante diálogo, né, com esse espaço social para que essas políticas façam sentido para quem vive aqui. E, como a gente sabe bem, a valorização das línguas é a valorização dessas culturas, dessas pessoas, dessas comunidades, e essa é uma questão muito, muito fundamental aqui para Macau e para outras partes do mundo. Né? A gente vê hoje uma grande dificuldade, né, de as pessoas entrarem em processo de diálogo. Eu acho que o que está acontecendo é um pouco ao contrário. Né? As pessoas estão se isolando, é um pouco aquela questão de olhar para o próprio umbigo, né? Você vai só até um certo nível. Você olha para si mesmo, olha para a sua família, no máximo olha para o seu vizinho e acabou a sua visão. Então você está muito fechado, né? Está criando espaços de muito fechamento e isolacionismo mesmo, né? E a gente precisa abrir o espaço para olhar para além, para mais, para incluir, né, esferas mais amplas, porque tudo isso constitui o que é o nosso dia a dia, nosso espaço, nossa vida. Então, as políticas linguísticas para todos e sempre, né, nesse contato, nesse diálogo, né, com essas mudanças que vão acontecendo para a gente construir, né, uma visão mais ampla de quem está, inclusive, ao nosso lado, né? Eu queria perguntar para o senhor se o fato de Macau permanecer autônomo, supostamente até 2049, fecharia de alguma forma alguma dessas portas da pluralidade de Macau que ela vem tendo hoje em dia. Seria um evento negativo ou ainda mais positivo? Olha, esse planejamento, essa é totalmente, agora já é opinião mesmo, digamos, desancorada, uma opinião desancorada, uma opinião franca e particular. Minha sensação é a seguinte: a gente sabe que a proposta era que, em 1999, a administração, né, retorna para a China, mas durante 50 anos, isso aconteceu também em Hong Kong, durante 50 anos não há modificação do sistema, né? O sistema permaneceria o mesmo. Só que o mundo muda, né? O mundo muda, as coisas, né, se tornam diferentes. A gente tem aqui
A gente tem aqui muitas dinâmicas que a China viveu internamente. Estou falando, por exemplo, de Hong Kong, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí todos os movimentos que Hong Kong vivenciou do retorno à administração da China. E esses movimentos, né, muitas vezes de rechaçar a China como governo central, esses movimentos, né, causaram um grande impacto para a China, no sentido de pensar a China como um espaço de unidade, né? Então, por conta disso, Macau também sofreu consequências nesse sentido. Então, muitas coisas que deveriam ou eram planejadas para funcionarem de forma autônoma até 2045, muitas coisas mudaram um pouco, né? Então, essa autonomia de Macau se tornou, digamos, um pouco menor, independente desses 2049. Então, as dinâmicas do mundo, né? A gente vê agora esse embate entre as grandes potências, né? E esse embate das grandes potências faz com que, obviamente, todo embate faz com que cada parte se feche e junte forças, né? E isso faz com que todo o espaço geopolítico que ela ocupa e na qual ela exerce poder, todo esse espaço precisa, de alguma maneira, ser, digamos, receber, digamos, uma orientação geral de unificação, né? Então, essa ideia da independência, da autonomia do sistema de Macau, mesmo do sistema, em todos os aspectos, mesmo do sistema de acesso à informação, ao conhecimento, tudo isso tem sido, digamos, modificado em função desses acontecimentos históricos. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer nessa história do 2049. A minha sensação, na verdade, é a de que Macau e Hong Kong, né, tendo, digamos, um funcionamento diferente, com essa ideia de um país, dois sistemas, acho que vocês conhecem essa ideia, com esse funcionamento diferente, ele serve bastante a China, né? São dois espaços que servem bastante a China, e não me parece que isso seja algo que a China vá necessariamente precisar mexer, porque tem cada vez funcionado melhor e cada vez esses dois espaços estão mais, digamos, conectados com o governo central, o que significa dizer que é um espaço chinês, com uma administração, digamos, um pouco diferente. Então, eu não vejo, na verdade, uma grande necessidade de mudança nesse paradigma. Agora, muitas coisas estão mudando aqui, né? Não sei se vocês conhecem a geografia de Macau. Macau, como eu falei, são 33 quilômetros quadrados, um pouquinho mais. Mas a universidade, por exemplo, ela não está em Macau, ela está num espaço da China, vocês sabem, né? Então ela está no espaço da China, que é a ilha de Rentin. A ilha de Rentin, tecnicamente, quando eu cheguei, era China. Continua sendo China, claro. Mas era um espaço em que a gente não podia circular livremente. Hoje em dia a gente circula bastante livremente. Claro, a gente atravessa a fronteira e tal, né? Mas quem é morador de Macau, quem é cidadão de Macau, como é o meu caso, a gente atravessa a fronteira, passa um cartãozinho, atravessou, pode dirigir lá. Então, esse espaço vai se tornando cada vez uma Macau maior, uma grande Macau. E o propósito, provavelmente, da China é ampliar o espaço de Macau para essa ilha de Rentin. E provavelmente quebrar essa barreira de fronteira. Então, o que está acontecendo é uma assimilação, né, desse espaço de Macau de uma maneira gradual e que muito voltada ainda a Macau, né, muito voltada para essa relação da China com os países de língua portuguesa. E aí, nesse sentido aí, essa questão da mudança
planejada até 2000, não é mudança, né, de manutenção até 2045, acho que as coisas vão mudando, né, em termos históricos, já até para uma direção que a gente não imaginava. Já se fala, por exemplo, né, se fazem políticas para a Grande Bahia. Grande Bahia é Hong Kong, Cantão e Macau. Já é pensado uma região, né, em termos econômicos, em termos culturais, então há muitas atividades voltadas para esse grupo. Agora mesmo houve os jogos, esqueci quais foram os jogos da China, em que foram constituídos aqui por Macau e Cantão. Então estão fazendo coisas em conjunto, né? Então essa visão, essa separação que havia, Macau, aquele espaço específico, Hong Kong também, essas fronteiras, como em todo lugar do mundo, elas estão ficando cada vez mais maleáveis e se pensando num espaço maior. E nesse caso, né, a língua portuguesa, a gente pensando, né? Todo mundo pensava, na verdade. Eu estou falando, tudo bem? Ou vocês querem me interromper? Posso Não, falar? perfeito. Não, com certeza. Acho que o professor já está englobando algumas perguntas que a gente ia fazer, tá perfeito, tá ótimo. Mas é Tá muito bom. interessante a gente ver esse crescimento, essa expansão orgânica de Macau, ver que acontecendo. É bem interessante. E esse lado aqui, a ilha de Renti, onde está a universidade, é estabelecimento de uma série de empresas de países de língua portuguesa e de empresas chinesas que trabalham com países de língua portuguesa. Mas pensando aqui na língua, né, a gente havia uma ideia, né, desse processo de mudança da administração para a China. As pessoas tinham a ideia de que o português ia perder espaço, ia perder Ia perder status também, o professor acredita? isso, status, importância. Não, essa era a ideia geral. E por conta disso, inclusive, muitos portugueses, né, escolheram, né, retornar a Portugal a ficar aqui em Macau. Muitos também ficaram, obviamente, porque construíram suas vidas aqui, né? O que aconteceu, tanto depois dessa mudança, foi que, contrariamente ao que se supunha, a língua portuguesa foi ganhando cada vez mais espaço. Eu, por exemplo, pensando aqui não só em Macau, mas na China, quando eu cheguei em 2005, havia três universidades na China, né, que ensinavam português. Era a Universidade de Comunicações da China, que foi a primeira a ensinar português na China, aliás, com professores brasileiros. Depois abriu-se a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e já quase 10 anos depois se abriu lá a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Eram as três que havia quando eu cheguei aqui, na China, né? Macau sempre houve muitas universidades e escolas ensinando português. Agora há mais de 50, né, universidades que ou ensinam como licenciatura mesmo, ou pelo menos como curso livre ou optativo. Esqueci como é que fala. Curso optativo? Curso Optativo. livre? Optativo. Os tempos de Universidade do Brasil. Então, a língua portuguesa, na verdade, foi ganhando muito espaço e o governo central chinês determinou que Macau deveria ser, ou poderia ser, pelo seu histórico, né, de relações com Portugal, deveria ser, digamos, essa plataforma, né, de relações entre a China e os países de língua portuguesa. Então, o governo central chinês estimulou muito a produção, na criação de muitos projetos envolvendo a língua portuguesa para a formação de talentos, como se diz, né? Então, formaram-se lá alguns centros bilíngues. Na minha universidade é um centro bilíngue, por exemplo, português chinês, para essa formação de talentos, tradutores, intérpretes, obviamente professores, para a aprendizagem e ensino de língua portuguesa em função, obviamente, da economia, né? A gente sabe que o mundo gira em torno da economia, a gente não vai ser ingênuo, né, em relação a isso. Mas nós que trabalhamos com a língua numa perspectiva, digamos, cultural, entendemos que negócios são feitos por pessoas
são organizadas em função de suas culturas e línguas, né? Então, a língua portuguesa precisa ser ensinada como espaço de cultura, né? Como espaço de interação. Então, a gente tem que aproveitar essa leva, né, de interesse, de necessidade, de, digamos, motivação de formação de sujeitos em língua portuguesa para trazer esse bojo, né, essa percepção da língua como lugar de cultura, de troca, de construção de conhecimento, porque é diferente um aluno que se forma pensando em português como uma língua instrumental para trabalhar e um aluno que vai com essa intenção e descobre, né, todo o mundo cultural que a língua portuguesa traz para ele, né? Eu sei que assim, eu tenho... Fala. Não, Eu desculpa, tenho... que aproveitando esse gancho que o professor deu sobre essa aproximação, a presença digital do português, ele aproxima também o português de Macau? A presença digital de português, de conteúdo feito em língua portuguesa? Não entendi bem. Aproxima Macau de quê? Ou os estudantes? Está falando de quem? No caso dessa grande parcela do conteúdo de língua portuguesa que é produzido no YouTube, na era digital, em mídias sociais, se ele contribui para a aproximação da língua portuguesa em Macau, da proliferação da língua portuguesa em Macau. Assim, a situação da língua portuguesa em Macau é a seguinte. Na verdade, durante a administração portuguesa, ensinar português não era uma prioridade. Então, nesses 500 anos, posso dizer que eles estiveram por aqui, eles não formaram, né, levas de chineses falantes de português. O que aconteceu foi, lá, obviamente, línguas em contato, culturas em contato, pessoas em contato. Então, aí, aqui na constituição de uma comunidade, que é a comunidade macaense, né, que é mais ou menos essa união, né, essa junção dos portugueses com asiáticos, e que constitui um espaço cultural bem específico, né? A gente até diz que é um grupo étnico aqui de Macau. Então, esse contato de pessoas, de comunidades e línguas formou essa comunidade que, em geral, há mais ou menos um perfil genérico de família em que, em geral, a presença masculina era portuguesa e a feminina asiática. Isso vem desde Malaca, na Malásia, e vem para Macau, né? Então, tinham esposas da Malásia, ou esposas filipinas ou japonesas até, e mais tardiamente as chinesas, e formam então essa comunidade que se comunica em português e que se comunica também, em geral, em cantonês, né? E essa comunidade, então, é a comunidade, digamos, que domina o português. É o português que a gente chama de português de Macau, que também vai aparecer lá naquele artigo de que eu falei. E esse português de Macau nasce juntamente com um crioulo de Macau, que chamam de maquista, né? Ou de patuá, e que é uma língua como a gente conhece, né? Uma língua crioula que se desenvolveu aqui e que tinha status não muito positivo, né? Como toda língua crioula é vista como uma produção inferior, como um falar mal português, ou falar mal cantonês, ou falar mal qualquer língua. Por conta disso, até essa língua foi desaparecendo, né? Praticamente já não há mais falantes dessa língua, embora que haja alguns grupos que estão tentando, né, um grupo especial que tenta manter viva, né, essa cultura, essa língua que é o maquista. Então, o que acontece é que essa questão do português aqui é mais isso que acontece do que propriamente, né, um conjunto de políticas linguísticas para o ensino do português. Obviamente houve escolas, né? Criaram-se escolas, mas não era, como falei, não era uma prioridade da administração. Então, por conta disso, o português não ficou, não se divulgou, não foi tão difundido quanto, por exemplo, sei lá, o inglês, né, lá em Hong Kong. Em Hong Kong a gente pode dizer que há mesmo um conjunto significativo de chineses que foi formado em língua inglesa. Aqui não é o caso. Bom,
Entretanto, a língua portuguesa sempre foi a língua da administração. E, embora aqui não tenha sido uma colônia, né, como nos moldes do Brasil, a China jamais deu Macau para os portugueses, embora na história, isso é uma outra história, né? Embora um período da história os portugueses consideraram Macau como sua propriedade, mas um período pequeno, em geral, Macau sempre foi visto como parte da China, né? A China que permitia que se beneficiava, né, da administração portuguesa aqui. E nesse sentido, já estou pensando aqui na história que eu estava contando, né, da língua portuguesa. Bom, nesse sentido, voltando à história, a língua portuguesa nunca foi ensinada de uma maneira regular, até, eu diria, depois, um pouco antes do handover. Porque assim, o que acontece é que a China e Portugal se sentaram para conversar sobre essa devolução e constituíram lá um acordo, né? Isso foi em 1987. Melhor não colocar essas datas, porque eu não sou bom disso. Mas a partir daí é que o governo de Macau começou a criar, né, um projeto de ensino de língua. Então, isso foi o quê? 86, 87. 1986, 87. Isso, ou seja, 11 anos, 12 anos antes da devolução. Ou seja, não houve tempo de se constituir aqui uma comunidade falante de português, né? Entretanto, o pessoal mais velho daqui, os chineses, né, não estou falando dos macaenses, os chineses mais velhos arranham um pouquinho de português, porque esses chineses mais velhos conviviam, né, com essa comunidade portuguesa que era mais substantiva aqui. Nunca foi a maioria, mas era mais substantiva. Então eles arranham um pouquinho do português. Ou seja, de qualquer jeito, né, o português antes não era uma língua muito ensinada, não era um dos objetivos, mas depois de 99 passou a ser, por causa do interesse da China, do interesse estratégico da China em fazer relações com os países de língua portuguesa. Eu faço pesquisa também sobre a imigração chinesa no Brasil, em São Paulo, e fui muitas vezes, né, passar 3, 4 meses em São Paulo para gerar dados. Muitas vezes que eu fui para São Paulo, eu encontrava os meus alunos trabalhando no Brasil, né? Então, muitos foram para lá. A última vez, antes da pandemia que eu fui, eu juntei 30 alunos numa mesa num restaurante chinês, que agora é restaurantes chineses, né, no Brasil, de verdade. A gente juntou um grupo, né? Então, a necessidade de geração de talentos em português é significativa para a China, por isso, tanto na China continental quanto em Macau, né, o ensino de português se tornou muito mais, digamos, vivo, né, e intenso. Mas não é uma língua que a gente vê no dia a dia. A gente pode viver em português se a gente quiser. Se a gente quiser, você acorda, vai para a Universidade de Macau, para o Departamento de Português, para lá de Roberval, você vai então falar português, depois você sai dali, vai almoçar num restaurante português aqui na Taipa, o dono é português, a gente conversa, depois você sai dali, vai para uma associação dos macaenses para, sei lá, uma atividade cultural, e você vai falar português, e aí de noite você vai para a missa, né? Vai para a missa na capela, e na missa você vai ter também a língua portuguesa, e há vários eventos agora, cada vez mais eventos culturais em Macau, e há vários eventos, como agora aconteceu um evento de fado, né? Então você vai para assistir ao fado. Ou seja, você consegue passar um dia inteiro falando português se você faz escolhas específicas, né? Mas no dia a dia essa língua não aparece desse jeito, dessa forma. Então ela é um nicho, ela aparece em vários espaços, né, de uma maneira bastante diversificada, né? Eu posso dizer que a língua portuguesa hoje ela pode ser ainda, né? Ela é, primeiro, ela é divulgada e aparece na televisão, no jornal, tem a TDM, né? A Teledifusão de Macau. Então a gente tem a rádio que fala português, tem a televisão que fala português, a gente tem vários jornais diários em língua portuguesa,
em língua portuguesa, revistas em língua portuguesa, livraria portuguesa, vários eventos em língua portuguesa. Então, a língua portuguesa está aqui, existe. A escola portuguesa que ensina, a princípio, né, o português como língua materna para a comunidade portuguesa e para as comunidades que querem aqui, o ensino de português como língua estrangeira nas escolas, desde o ensino infantil até o secundário, nas escolas oficiais. Todas as escolas, elas podem escolher a língua, né, veicular, mas todas precisam, pela política do governo, incentivar a aprendizagem de uma das línguas oficiais, o português, ou, em geral, se ensina na escrita, né, o mandarim, embora as escolas oficiais falem cantonês. É uma questão essa aqui, né? É um imbricado de línguas que a gente precisa olhar de perto com mais cuidado para entender como é que essas línguas todas funcionam, né? Agora uma pergunta que eu acho que não estava muito no script, mas foi uma dúvida que me surgiu. Como o senhor vê o lance de intercâmbios dos chineses para o Brasil, dos brasileiros tanto para Macau quanto para a China? Que, pela minha experiência, a gente não tem uma preparação para receber eles aqui tão bem, acredito eu, quanto talvez Macau tenha. Eu queria saber como é a situação por aí, diferente daqui, né, que parece ser um pouco precarizada. Deixa eu entender o que você quer dizer por não consegue receber bem. Porque Sim. quando eles vão para o Brasil, eles não querem voltar. Então, quando você Não, fala sim. Acho que é quando você fala, né? acho que é uma experiência muito individual. Pode ser achismo também, mas os colegas que eu tive, pelo menos os professores, talvez, da universidade, tiveram dificuldade em, talvez, entender até onde eles estavam indo, como eles estavam lidando. Parecia que as aulas não eram preparadas para receber estrangeiros. Parecia que era, olha, eles estão ali na aula, mas quase como só de passeio. Parece que o professor não tem um preparo para fazer ele se sentir incluído na aula. Parece que é isso. Isso é uma questão muito específica, né? É difícil a gente falar. Mas eu posso falar de maneira geral. A minha experiência grande de intercâmbio, eu sou aqui coordenador do intercâmbio aqui da universidade com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal de Santa Catarina, para onde não foi nenhum aluno nosso ainda, para a Universidade Federal Fluminense, a PUC do Rio. Então, eu trabalho na coordenação. Quer dizer, eu faço esse trabalho de coordenação por interesse de troca de pesquisa, basicamente. E quando a gente começou a enviar os alunos para a Universidade de São Paulo, a primeira questão eles vão estudar com alunos brasileiros, eles vão para aulas regulares da universidade, então não há aulas especiais para eles, e eles inclusive nem podem fazer, por exemplo, aula de português para estrangeiros, 1, 2, 3, 4. Eles não podem fazer essas aulas, eles têm que fazer aulas de cultura, de língua, de linguística, de história, essa área de língua e cultura. Então, no início desse projeto, muitos professores na Universidade de São Paulo, né, tinham uma postura bastante rígida, né, em relação a esses estudantes. Todos eles que vão, né, eles vão no terceiro ano, então, tecnicamente, eles têm um português pelo menos intermediário, e eles têm que aproveitar a experiência brasileira para se desenvolver e voltar com um nível ainda melhor. Então, a princípio, eles já falam português, né? Claro, há um ou outro que fala um pouquinho menos. Então, muitos professores tinham uma certa dificuldade de lidar com isso, uma vez que eles pensavam, bom, qual é a exigência que eu vou ter, né, uma pessoa que tem uma proficiência em português que não é, digamos, entre aspas, né, a mesma de um falante de português brasileiro, né? Mas isso também é um pouco relativo, viu? Porque, pensando em letramento acadêmico, esses alunos que saem daqui, muitas vezes têm um letramento acadêmico bastante bom. Então, eles sabem fazer texto acadêmico, eles sabem, né, estão aprendendo português, mas eles sabem como é que faz, né? E sabem também como lidar com esses textos, essas produções linguísticas acadêmicas. Então, essa proficiência, esse conhecimento de letramento eles têm, não tem o português. Bom, mas de qualquer forma, alguns professores tiveram um pouco esse embate, né? Como é que eu vou avaliar o menino que, né, não é capaz de fazer
ensaio sobre, sei lá, o Brás Cubas ou algo do gênero, né? Realmente são várias questões, né? A questão Sim. linguística e a questão cultural também, né? Você não pega um Machado de Assis e vai simplesmente lidar com Joga isso de uma ali. maneira tranquila. Perfeito. Então, houve um pouco essa reatividade e o que a gente fez foi um trabalho bacana de trabalhar com esses professores no sentido de entender que eles entendessem que os meninos só têm um português talvez um pouco menos com uma proficiência um pouco menor, mas são alunos que são inteligentes, são capazes de pensar, são capazes de refletir, mas não vão conseguir colocar no papel. Então, as formas de avaliar precisam, de alguma maneira, ser um pouquinho diferenciadas para que eles consigam receber esses alunos, integrar esses alunos e fazer esses alunos se sentirem, né, motivados a aprender coisas e a gostar. Então, muitos professores se recusaram, mas outros compraram a briga, compraram a bandeira e são esses professores com os quais os alunos, em geral, lidam e trabalham. Então, é um processo de diálogo, né, de conversa para mostrar para os professores que existe essa realidade. Também não era uma realidade que eles conhecessem, né, é uma coisa nova. Nossa, um aluno chinês aqui na minha aula para eu falar de, sei lá, de filosofia, de sei lá do que. Um estranhamento que, por uma questão de diálogo, passa, né? Desaparece porque a gente esclarece, conversa e percebendo que esses meninos vão com vontade, vão com sede, e por causa disso eles voltam com notas muito boas, aliás, agora. Legal. Aquela história boba, né? Nota é um problema, mas de qualquer forma, assim, Sim. os professores têm conseguido lidar bem com isso nesse sentido. Uhum. Ainda pode serve como uma sugestão para vocês, não sei se vocês lidam com isso. Na USP há um projeto de apadrinhamento, então alunos brasileiros apadrinham um aluno estrangeiro. Então eles é como se fosse, né, uma espécie de um par mais competente que vai dar apoio, vai ajudar. E isso cria um ambiente de acolhimento muito positivo. Inclusive, a maioria desses alunos que vão para lá, os chineses, criam amizades com os brasileiros. Os brasileiros, a princípio, é estereótipo, né? Mas são mais fáceis, né? São mais fáceis e são curiosos, né, sobre, né, outras culturas também. E por causa disso mesmo, os meninos daqui, a não ser isso acontece já há quase 20 anos, desde que eu estou aqui eu já comecei a fazer esse trabalho de intercâmbio. Eu me lembro de uma ou duas pessoas que não se sentiram bem no Brasil. Todas as outras, que antes deviam ficar um semestre no Brasil, todas choravam para ficar um ano, porque iam absolutamente bem. E o retorno é uma outra questão, virou até tese de uma professora aqui, que é o que acontece com esses alunos que voltam que vão para o Brasil e voltam para Macau, e vão para Portugal também, mas especialmente os que vão para o Brasil. Mas então eles voltam com uma experiência de vida que eles não conheciam, né? E isso provoca neles uma grande mudança e uma visão bastante crítica, né, daquilo que eles viveram e vivem e daquilo que eles querem viver para o futuro também. Porque são muitas diferenças culturais e eles estão todos muito novinhos, estão todos lá com 20 anos, 19, 20, 21. Então eles estão bastante abertos para essas mudanças todas e veem no Brasil uma forma de estar e ver o mundo que é bastante diferente daqui e que causam uma profunda mexida neles. Excelente. Acho que faz uns 2 semestres que a gente não tem contato com intercambistas chineses, mas acho perfeita a ideia de fazer um apadrinhamento, acho essencial. Vou utilizar, vou É recomendar essa bacana, ideia, é acho realmente bacana. bacana. E aproveitando que a gente entrou no contexto de educação, eu queria perguntar, o senhor, no seu texto, ele argumenta que a promoção da cidadania linguística depende de práticas pedagógicas que valorizem a voz, a agência e a participação ativa dos estudantes. Eu queria saber se nesse contexto multilingüe de Macau, que a gente vem falando até agora, até que ponto o sistema educacional de Macau tem conseguido transformar esses princípios em práticas de fato em sala de aula. Ou se por enquanto tem ficado mais no campo das ideias, essa questão da agência, a atitude dos estudantes, da autonomia dos estudantes também.
Olha, na verdade, o que a gente faz aqui sobre esse ponto de vista tem relação direta com o sentido amplo de currículo, né? que é que as práticas das práticas de educação que a gente vai constituir, elas vão ter que objetivos, né? Que tipo de pessoa a gente quer formar com as nossas práticas de educação. Então, isso esbarra na questão específica das metodologias, né? Na verdade, é a questão das metodologias. Na verdade, assim, acho que vocês agora já esqueci. Eu me lembro que uma das perguntas é sobre ensinar língua ou ensinar cidadania linguística, não sei. Sim. Eu estou trazendo isso porque não são coisas que estão em campos diferentes, né? É uma questão, né, de ensinar, da sala de aula ensinar língua ou a sala de aula ensinar cidadania linguística. Não é isso, né? A Sim, sala sim. de aula é para ensinar língua. A questão toda é o que é ensinar língua, né? Essa é a grande, então, é uma pergunta que toca diretamente no nervo, na questão dos problemas de metodologia, né? Das práticas, né? De sala Acredito de aula. acredito que entre também na questão que o professor comenta de quebrar as hegemonias e esses centros que eram tidos como centros de conhecimento e quebrar essa monocultura e se mostrar esse mundo mais multilingüe. Eu diria assim, a gente pode pensar como cerne da questão toda a questão da diversidade mesmo, né? E a diversidade existindo no sentido de poder de existência, de poder existir, né? De a gente conviver num espaço em que a diversidade é algo reconhecidamente humana, né? Então essa tem uma questão que vai diretamente ligada à questão das metodologias, porque você pode pensar a língua como aquelas várias conversas que ainda são necessárias de se fazer. Você pode pensar o ensino de língua como aquela história né, de ensinar gramática, de ensinar texto, ou você pode entender língua como o espaço da construção do mundo, né, da construção das interações. Para isso, você precisa saber gramática, obviamente. Se você não sabe gramática, você não constrói um texto em português. Agora, então, a questão, o ensino de línguas, ele é feito com que perspectiva, né? Então, é um pouco essa ideia de entender a língua como o espaço da interação humana, e a interação ela se dá em função dos sujeitos que se constituem as línguas, se posicionam, que têm visão crítica sobre diferentes espaços, e a língua é um embate, né, ideológico, mas sobretudo é um embate é um lugar de construção de conhecimento, de acesso a conhecimento. Então, a forma de ensinar a língua, ela pode, acho que eu escrevi nesses textos aí, ela pode levar à ideia de uma monocultura, de uma língua circunscrita a um espaço geográfico específico, ela pode levar à ideia de língua como, né, tradução e gramática, ou ela pode ser, né, o espaço para reflexão de tudo isso que eu falei e mais, de reflexão sobre o mundo. Então, quando o menino vai para a sala de aula aprender as primeiras palavras em português, você pode ensinar para ele: olha, eu vou colocar aqui no quadro o verbo chamar-se, e aí coloco lá, eu chamo e tu chama. Isso eu estou falando português. Eu estou pegando exemplo aqui das aulas de português de Portugal, né? Mas tudo bem. É bom para a gente, né, trazer as línguas portuguesas para a nossa fala. Nós estamos todos misturados. Então, é uma forma de trabalhar logo no início das aulas é pegar o menino e fazer isso, né? Colocar lá o chamar-se, eu chamo, e tu chama, isso, e depois dá para ele um monte de frases para ele completar. Agora complete as frases, né? Dá 20 frases, complete lá com chamar-se. E aí ele vai lá fazer lá o paradigma, vai associar o eu com o meu, ou não sei. E aí o professor faz uma prova colocando lá, complete com o verbo chamar-se. Aí o menino vai lá e completa, tá, muito bem, tirou 10, né? Fez tudo. E aí essa experiência que ele teve é uma experiência de algo que
é totalmente fora, diferente daquilo que é a natureza da língua, né? Porque ninguém na vida sai preenchendo lacuna com o verbo chamar-se. Não existe essa ideia. Agora, você pode fazer uma outra aula em que, né, você está no, né, primeiro dia de aula, você está se apresentando, dizendo quem você é, aprendendo a dizer o seu nome e tal. Então, você pode criar uma outra dinâmica de aula em que as pessoas estão lá, óbvio, primeiro dia de aula, vamos nos apresentar, quem é quem, em português. E aí, você não vai colocar lá, eu chamo, tu chamas, tu vai dizer, olha, eu chamo, vou falar português de Portugal, quer dizer, marca portuguesa. Eu chamo-me Roberval. E tu? Aí ele, não é aquelas coisas, chamar é o quê? E aí você vai nesse jogo de interação, porque eu chamo-me Roberval, é uma maneira de me apresentar. Ele não é uma coisa complicada, difícil, porque todos eles vivem língua, né? E a maioria deles, no caso da universidade, fala inglês. Então, o menino vai entrar no processo de... Ele vai repetir, vai memorizar e vai dizer, eu chamo-me Juan. Aí o outro ouviu do lado, e tu? E tu? Pronto. Aí você começa o quê? É um processo de interação na língua, em que você vai aprender a dizer o seu nome numa situação normal de vida, que é uma coisa que a gente faz, a gente se apresenta. Depende da cultura, né? Dependendo da cultura, você não fica falando o seu nome. Mas é um exemplo de uso concreto de língua, né? E nessa mesma perspectiva você vai trazendo novidades. Eu discuto, por exemplo, questões de gênero com meus alunos que fazem português que assim, começam do zero e vão até, digamos, um finalzinho do A1. Não sei se vocês conhecem essa questão. É o nível inicial de proficiência, né? Eu ensino, a gente trabalha com questões de gênero quando eu faço, por exemplo, o trabalho de ensinar adjetivo, gramática, né? Então eu brinco, eu coloco lá uma música da Gal Costa que é Que diferença da mulher o homem tem? Conhece? Vocês não devem conhecer, vocês são... Espera aí que eu vou dizer, meu bem. Então eu trabalho com o vocabulário do corpo, né? Queixo, boca e tal. E trabalho com adjetivação. E com brincadeira, a mulher é mais do que o homem e assim por diante, né? Então a gente brinca com reflexões sobre questões de gênero em sala de aula, ensinando português básico, né? Então, tudo é uma questão de metodologia com que você trabalha o ensino de língua. Então, acho que esse é o grande ponto. Mas a questão da cidadania linguística é um pouco essa, né? Uhum. O espaço que você dá para o outro existir vai constituir uma pessoa dependente de você ou independente de você. Uma pessoa autônoma ou uma pessoa aberta e reflexiva sobre a diversidade, para a construção de pensamento crítico, porque mesmo essa brincadeira que eu falei, né, de a mulher é mais do que o homem é mais do que a mulher, essa construção, a escolha dos adjetivos que eles vão aprendendo em português, né, traz posicionamentos ideológicos, posicionamentos identitários e, obviamente, uma reflexão crítica. A gente ri do que o outro disse, do que o outro não falou, a gente reflete. Claro, a gente não vai discutir, porque não dá para discutir em português com eles ainda, né? Mas é o suficiente para eles perceberem a carga semântica das palavras e o que implica, né, em termos de reflexão. E, claro, né, eu trago coisas para eles, né, serem confrontados com outras formas de estar, de pensar, de viver. Então é aquela velha história, né? A metodologia vai ajudar a pessoa, ou melhor, né? Eu acho que essa palavra é ruim. A metodologia vai ser um espaço em que o aluno vai poder escolher, né? Ser autônomo, independente e aberto à pluralidade ou não. É um pouco isso. Então, a questão da voz, da agência e da participação é um ponto fulcral. Eu tenho uma série é uma série mesmo, vou até juntar e fazer uma publicação. Eu tenho uma série de artigos falando sobre essa questão do silêncio, né, do aluno asiático, que foi o que me trouxe para cá. Essa questão, né, de como é que os alunos não falam na aula, o que a gente faz, como a gente motiva, como não. Eu vim estudar isso aqui, por isso que eu vim para cá 20 anos atrás.
fiz vários estudos sobre essa questão, né, do silêncio da sala de aula, e foi uma viagem maravilhosa na cultura chinesa. Tem até um artigo que eu aproximei lá Confúcio e Paulo Freire, porque É. tem uma série de reflexões sobre o silêncio e algumas muito próximas, muito parecidas. A questão toda é que muitas vezes a interpretação que se faz sobre o silêncio do Confúcio é levada um pouco ao extremo e se cria que, na verdade, um silêncio que é aquela coisa do rapa, também antigo, né? Minha música é toda de 20 anos atrás, né? É o rapa da minha voz, né? A paz sem voz. Não sei se vocês conhecem. A minha Sim, sim. alma tá amada e apontada. Perfeito. Então, esse silêncio pode ser essa paz sem voz, né? É o medo, é a hierarquia, é a pressão, né? Mas o silêncio também pode ser, né, um espaço de reflexão muito rico e fundamental, né? De autorreflexão, de reflexão do mundo. Então, a questão dessa, essas formas de interagir culturais, elas podem ser altamente desmotivadoras para a agência, a voz e participação. No ensino de língua aqui na China, há uma coisa chamada inglês mudo. Eles estudam inglês desde o ensino primário, estudam 12 anos de inglês, e depois de 12 anos de inglês, eles não têm essa habilidade de comunicar em inglês oralmente. Eles leem, escrevem e tal. E a gente chama isso de inglês mudo porque essa sala de aula deles é muito voltada para aquela perspectiva do ensino para fazer provas, né? Então eles têm aqui o vestibular deles, que é o Gaokao, que exige que eles leiam e escrevam, mas não exige que eles falem, por exemplo. E os professores preparam esses meninos para esse Gaokao. É uma problemática muito grave, porque é difícil sair dessa dinâmica, desse ciclo, né? Os professores querem inovar, querem fazer coisas interessantes para o ensino de língua, mas se eles fizerem isso, os meninos não tiram boas notas do Gaokao, e aí os meninos, as direções, os pais, todos caem em cima dos professores, né? Então existe aqui uma questão problemática que o governo da China já identificou, que é o tipo de metodologia que está desmotivando a criatividade. Isso daí tem tudo a ver com cidadania linguística, né? Que é o espaço da criatividade, e para isso você precisa que o outro tenha possibilidade de agir, de falar, de participar. É um pouco por aí. Em geral, aqui em Macau, como na China em geral também, o ensino é bastante tradicional. Então, a relação de professor e aluno é bastante hierarquizada, como as outras relações também, né? De chefe, empregado, pai, filho e assim vai. Então, é muito hierarquizado e isso dificulta, né, esse processo de diálogo. Então, um faz, o outro obedece. Tem um fato engraçado eu estou falando de uma Ásia que é uma Ásia confuciana, viu? Não é a Ásia tailandesa, nem a Ásia filipina, que é outra história. Mas essa Ásia confuciana pode ser muito hierarquizada, e é uma coisa engraçada que as pessoas contam dos coreanos, né? Por exemplo, que é assim, aconteceu um acidente de carro. Bum! Saem os dois motoristas. Primeira pergunta é: quantos anos você tem? Ou seja, quem é o mais velho? O mais velho está sempre certo. Então imaginem isso, né? Sim. Então essa dinâmica funciona para uma série de outras situações aqui. Então, para que haja esse espaço de construção de cidadania, de reflexão, de pessoas, né, criativas e autônomas, independentes e participativas, a metodologia de trabalho é fundamental. E essa metodologia óbvia, ela está ligada à macroestrutura, né, cultural que a gente encontra por aqui. E muitos desafios para a gente mudar isso, né? São estruturais. O Brasil também vive isso, né? Então, existe um Brasil Sim. que é conservador e existe um outro Brasil. E, em geral, esses Brasis não conversam muito, né? E é um Não. pouco que acontece aqui. Eu acho que vocês, como, né, jovens começando lá o trabalho, vocês deviam ficar se preocupando um pouco em fazer essa conexão entre a universidade e outras esferas de ensino, porque a gente tem um poço, né, entre o que se produz na universidade e o
que acontece nas escolas. Parece que a gente tá em dois países, né, na verdade. Uhum. Então, esse diálogo aí, a primeira que é a coisa da universidade arrogante, né, os universitários são um bocado arrogantes, né, que sabem tudo, são Uhum. muitos, são especiais, vaidosos também, né? E aí não se abrem ao diálogo com o outro, nem se abrem para aprender o que os professores, os alunos estão fazendo, que tipo de produção de conhecimento eles estão fazendo, que soluções eles estão arranjando para a vida deles. Então a gente tem que abrir o olho e aprender com isso, e eles têm que se abrir ao diálogo também para pensar outras formas de estar e ser na escola, né? É o que acontece um pouco aqui. Essa relação é bastante rígida pelo espaço que a gente tem. Então a universidade é vista com muito distanciamento. Então, quando você fala que você é professor universitário, há uma reação do tipo, já vem os arrogantes, É, né, jogarem Sim, coisas para cima da gente. E é o que acontece mesmo, né? Vão sim. lá e faz aquele discurso impossível de dialogar com, nas peças em inglês, impossível de dialogar com. é um E reforço da aí, hierarquia, né? não surte Sim. efeito nenhum, porque sem diálogo, sem essa Uhum. interação com agência, voz e participação, sem isso, não há produção de Perfeito. conhecimento. Sem a As troca, né? pessoas Não, ficam não há troca. polarizadas e em troca É a não universidade funciona. produzindo para ela mesma, né? Sim. Mas, professor, acho que. Desculpa, pode falar. não, eu ia falar agora dessa nova universidade, que eu vivi também a mudança, em que nós viramos produtores de artigos. Sim. Artigos que ninguém lê, né? Sim. Não Fica dialoga lá com no, quase ninguém. e Uhum. depois é uma linguagem. Imagina, eu trabalho com ensino de português. Os professores não leem artigos acadêmicos, os professores, no máximo, leem livros, né? Aí, se Uhum. você produz livros, publica livros para esse público, não vale nada, né? Porque a Sim. universidade quer que você publique na revista tal, que tenha o impacto tal, e é Uhum. isso CAPES, que né? conta. Então, isso promove ainda mais distanciamento. Porque as pessoas, em geral, até geram dados nas escolas, mas eles produzem um material que é ilegível. Sim. Então, eles não devolvem nada para o mundo social. A gente aqui trabalha para, assim como vocês, né? Trabalha com o dinheiro do governo, do povo, e não devolve para o povo esse Uhum. conhecimento. Porque, né, a gente tem que aprender também a falar com as pessoas, né? Tem que Uhum. usar esse jargão que distancia e cria mais hierarquia. Você tem que aprender isso. Mas a gente precisa criar canais para que isso Uhum. seja possível. Por isso a gente tem que lutar contra essa reificação, né, dos pesquisadores que viraram produtores industriais de artigos. Uhum. Uhum. Não, com certeza. Professor, excelente resposta, muito esclarecedor, muito bom. Eu não sei se o Gustavo vai querer fazer mais alguma pergunta, que eu acho que o professor acabou englobando, a gente acabou englobando várias perguntas em uma só. É, ficou bem mais fluido do que eu esperava de fazer perguntas em sequência, acabam respondendo várias num Uhum. diálogo mais extenso. Ficou muito Perfeito. bom. Muito Eu bom. também sou insubordinado, aí vocês perguntam uma coisa, eu vou emendando uma na outra. Ah, mas é Foi o ótimo, melhor tipo de entrevistado possível. com certeza. Professor, Tá muitíssimo bom. obrigado, foi ótimo e muito frutífera a conversa. E agradecer, Muito muito bem. obrigado. Sim, senhores, prazer em conhecer vocês. É um prazer. Acho que acho que vocês estão numa direção boa, que é criar diálogo. Criar diálogo sempre é espaço de produção de mais conhecimento. E espero que isso, né, essas nossas falas reverberem positivamente para vocês. E eu achei super bacana, viu? Obrigado pelo convite também. Muito obrigado. E qualquer coisa, cá estamos. Aqui tem Perfeito. espaço, viu? Só para dizer para vocês, está fazendo licenciatura, né? Bom, olá.